Estamos gravando então agora nosso estudo, mais uma sexta de NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis. Hoje nós vamos continuar o nosso tema sobre os primeiros discípulos, um tema muito bonito, e a gente começou, eu não gravei, mas para quem está vendo na gravação, a gente acabou de ouvir a música Pedro, de Tim Vanessa, tocada pelo Escolhas de Luz, para harmonizar, para nos harmonizar e a gente entrando no clima dessa passagem maravilhosa. Eu vou compartilhar aqui, como de praxe, os slides para vocês, o nosso material, para a gente reler a nossa passagem aqui. Vamos lá. São os quatro evangelistas falam, né? A gente leu semana passada, a gente viu um pouco as diferenças das passagens, e hoje eu acho que seria legal a gente ler Mateus e João. Lucas é um pouco mais extenso, com mais detalhes, Marcos é um resumo. Só para a gente recordar, então pode ser a gente ler Mateus e João, para também não ficar uma leitura longa, como a gente já leu semana passada. Então, começa lendo aí, Larissa, para gente. Tá bem. Não aparecendo, não. Enquanto circulava junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores. Diz-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescador de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Avançando dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, pai deles, restaurando as suas redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. E percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino, curando toda doença e toda enfermidade entre o povo. A sua fama espalhou-se pela Síria inteira. E trouxeram-lhe todos os que estavam mal, acometidos de diversas doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E seguiram-no turbas numerosas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Ótimo. Esse então é Mateus. Vamos ler João agora. Deixa eu passar aqui. Olívio, você pode ler João? Não sei se está muito pequenininha a letra para vocês, mas se você puder. Posso sim, meu amigo. Posso sim. Posso começar? Posso Pode. começar? Olá. No dia seguinte, novamente, João, com dois dos seus discípulos, estava de pé ali. Ao ver Jesus circulando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os seus dois discípulos ouviram falando isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que se diz ser traduzido mestre, né? Onde moras? Ele diz a eles: Vinde e vede. Então foram e viram onde mora e permaneceram com ele naquele dia. Era aproximadamente a hora 10ª. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram isso da parte de João e seguiram ele, Jesus. Ele encontrou primeiro seu irmão, Simão, a quem disse: Encontramos o Messias, que ao ser traduzido é Cristo. E conduziu a Jesus, ao fitá-lo, disse: Jesus, tu és Simão,
o filho de João, tu serás chamado Cefas, que interpretado é Pedro. Eu posso dar só falar uma coisa aqui? A gente está com um estudo lá no Cefa não, é eu, Fernando, as pessoas. A gente, desculpa, está estudando a revista Espírita por tema, né? E nós começamos a estudar os Messias. Quem são os Messias? É muito interessante, viu? Muito interessante. Porque muitas vezes as pessoas falam, porque Jesus ficou com raiva, Jesus fracassou, e isso nunca foi verdade, né? Quando a gente lê quem são os Messias que a revista Espírita diz, né? É muito legal. Ok? Muito bom, muito bom. Esse estudo da revista é fantástico. Tem muito material interessante. Até que para a gente utilizar aqui também no estudo do Evangelho. Então, gente, antes da gente ir para os elementos de pesquisa, acho que tem um quadrinho aqui que, nesse material, relaciona os personagens e alguns elementos que a gente já falou, né? Só para a gente ter uma noção do que as passagens comentam, né? Marcos, como a gente viu, ela se detém mesmo à narração do chamado de Jesus, né? Mateus acrescenta vários elementos, assim como Lucas. E João também tem diferenças interessantes para a gente explorar, né? Sobre isso, inclusive, eu queria trazer uma introduçãozinha que eu vi o Champlin comentando sobre essas diferenças de narrações, né, desse primeiro chamado dos discípulos. Como é que é interpretado isso pelos estudiosos? Aí a gente trouxe aqui esse trechinho. Eu vou ler para vocês, é só esse slide, e aí a gente já vai para a pesquisa em si. Uma pequena introdução. A chamada dos primeiros discípulos é diferentemente apresentada nos vários evangelhos. Conforme João, isso teve lugar na região da Judéia, mas os evangelhos sinópticos, né, que são Mateus, Marcos e Lucas, situam-na na Galileia. Né? Já tem uma primeira diferença, é o local. Inclusive, Elis ficou com a pesquisa, ela me mandou da Galileia, Judéia, depois a gente vai dar uma olhada nisso. Alguns intérpretes manuseiam a aparente discrepância, supondo que houve uma chamada preliminar dos primeiros discípulos na Judéia, o que teria sido posteriormente confirmado na Galileia e expandido mais ainda em outros lugares. Quer dizer, alguns interpretam como narrativas complementares, né? Dois momentos diferentes. É como se houvesse uma primeira chamada e depois uma outra chamada de confirmação, assim, né? Mas vamos seguir, que tem outras coisas interessantes aqui. Já em um outro trecho mais à frente do Champlin, já interpretando a passagem, ele comenta o seguinte: há a dificuldade do local da chamada. Em João parece ter se situado na Judéia, porque ocorreu onde João Batista pregava, né? E como a gente sabe, André foi discípulo de João Batista, na passagem fica claro isso, né? Em Mateus, o local é a Galileia. Para resolver essa dificuldade, os comentaristas geralmente falam de duas chamadas. A primeira na Judéia e esta na Galileia, no princípio do ministério galileu. Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, parece ensinar que todos os quatro foram chamados ao mesmo tempo, na Galileia, mas sob circunstâncias diferentes das de Mateus. Então, só vou dar uma pausazinha para a gente se situar. Então, como o Champlin está falando, João situa esse fato na Judéia, Mateus na Galileia, e para Lucas, Lucas ele faz mais ou menos como se fosse um grande resumo, como se tudo isso tivesse acontecido ao mesmo tempo na Galileia, mas sob circunstâncias diferentes das de Mateus. Quer dizer, é como a gente viu semana passada. Todas as narrativas
são diferentes, né? A mais, assim, vamos dizer assim, mais resumida e talvez que não acrescente tantos detalhes é a de Marcos, mas as demais, elas têm cada um detalhe diferente. Isso é interessante porque tem outras passagens do Evangelho que são muito mais parecidas, né? Quase que reproduções de um evangelista para outro. Não é o caso aqui, cada um vai, parece que acrescentando um detalhe ou dando uma ótica desse fato, né? A gente não sabe se foi, deixa eu aceitar aqui a entrada da Elis, a gente não sabe se foram duas chamadas, três chamadas, se isso foi unido, ou se foi mesmo em um momento, né? A gente tá vendo aqui que os intérpretes eles estão teorizando, né? E vamos lá continuar. Então, a solução comumente dada para explicar essas circunstâncias é que essa chamada, a de Lucas, também é diferente da de Mateus, pois teria ocorrido mais tarde. Quer dizer, seria, alguns interpretam como se a gente tivesse três chamadas, né? Uma narrada por João, que teria ocorrido primeiro, na Judéia, outra narrada por Mateus, na Galileia, e ainda uma outra que é narrada em Lucas, por causa das diferenças. Enfim, são tudo teorias, né? Alguns acham que foi um fato só, ocorrido no mesmo momento, só que essas diferenças de lugar, de ótica, de detalhes dos fatos, isso aí é normal que sejam diferentes, porque talvez eles tenham colhido esses depoimentos de pessoas diferentes, né? O João, como a gente sabe que era um personagem presente lá no momento, ele talvez, não sei, talvez a gente possa considerar de maneira especial a narração dele, porque ele estava ali, né, de fato, né? Mas vamos lá, continuando. Alguns comentaristas acham incompatíveis as chamadas. Outros explicam que foram passos sucessivos da chamada feita por Jesus. Cada passo sob alguma circunstância e local diferentes. 1. Recebimento como discípulo, sem maiores compromissos, seria chamada de João. 2. Seleção para um serviço especial, a chamada de Mateus. Nomeação para o apostolado. Aí, aqui eu acho que faltou um 3, né? Nomeação para o apostolado, com o poder de operar milagres, o divino ofício do apostolado. Como a gente sabe, essa chamada foi realmente um contato inicial. Alguns comentaristas vão dizer que possivelmente até eles já se conhecessem, né? Ou já teriam ouvido falar de Jesus. Mas a gente vai ver mais à frente que há uma outra passagem, uma outra perícope, um outro trecho chamado A Escolha dos 12. Né? Aí já realmente é um outro momento em que há vamos dizer assim, um compromisso maior, né? Aqui é uma chamada inicial, mas o compromisso efetivo é feito lá nessa escolha dos 12. Mas a gente vê desde já lições sobre essa atitude de postura imediata, de se comprometer dos discípulos, de se compromissar com a mensagem, conseguir de fato o mestre, né? Basicamente era isso, gente. Eu vi que semana passada a gente percebeu isso, mas aqui o Champing ele conseguiu sistematizar essas diferenças. Não sei se ficou muito complicado, eu tentei explicar um pouco. Ficou alguma dúvida ou ficou claro? Ou vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso, gente? Ah, mas tá tranquilo. Ok. Eli, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. A gente acabou de começar, só lemos essa introdução e a passagem. O que eu achei interessante... Boa noite, Elis. O que eu achei interessante é que Ismael ressaltou que dos que narraram, né, João é o que estava presente. Então, isso traz, né, um caráter, assim, especial. E outra coisa é que, certamente, isso aconteceu. Tem algumas narrativas que a gente não sabe se aconteceram daquele jeito que estão narradas, mas o que a gente sabe é que esse chamado aconteceu, né, para eles terem
discípulos de Jesus, em algum momento houve esse início, esse start. Exatamente. Então agora nós vamos entrar, de fato, nos elementos que a gente separou na semana passada. E aí o primeiro ficou comigo, deixa eu ver aqui qual foi. O primeiro foi em relação ao verbo caminhar, circular, quando lá em Mateus, né, cadê? Eu abri o errado aqui. Não, tá certo. Quando lá em Mateus fala que enquanto circulava, ou algumas traduções trazem, enquanto caminhava junto ao mar da Galileia. Confesso a vocês que eu não achei muita. Na verdade, não achei nada específico sobre isso. Eu pesquisei, né, no dicionário. Essa palavra, né, circular ou caminhar, é a mesma palavra, é uma palavra grega chamada peripateo. Peripateo. É a mesma palavra que é utilizada quando Jesus caminha sobre as águas. Então, esse caminhar. E é usado em várias outras passagens também, para se referir a esse caminhar, o caminhar em volta, circular. Então, não há muito sobre essa questão linguística que talvez acrescente. Talvez mais à frente a gente faça uma reflexão mais espiritual, moral, talvez por trás desse ato. Mas de comentários mesmo, não vimos, né, pessoas comentando sobre isso. Então, dito isso, vamos para o material aqui de Elis. Eu vou tirar esse aqui, colocar o que ela me mandou aqui, porque logo em seguida vem o Lago Mar da Galileia, que está com ela. E ela fez um material aqui bem legal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Elis, minha amiga, fique à vontade. A palavra está com você. Elis, seu microfone está mudo. Eu não, eu não sei se ela está com algum problema de. Não, Agora não, abriu. eu queria pegar um negócio. Ah, nada. Eu só falei que o segundo elemento é o Lago Mar da Galileia. E aí coloquei aqui seu material, e aí fique à vontade agora para comentar. Eu vou Tá, passando aqui. certo. Tá, deixa eu só fechar aqui uma porta pra ver se diminui o barulho, porque eu tô ouvindo barulho. Peraí, só um minutinho, tá? Tá. Pronto. Então vamos lá, né? Deixa eu ver aqui se dá pra eu ler. Pronto. Bom, a gente ficou com o Mar da Galileia. Eu escolhi essas duas imagens. A gente não, eu, né? Que a gente sempre faz o estudo coletivo, né? E parece que a gente fica com esse mal também na faculdade, porque a escrita tem que ser em terceira pessoa. Aí, mas a gente nunca tá sozinho, né? Então vamos considerar aí não estar sozinho. Então, eu escolhi essas duas imagens. Essa primeira é uma imagem assim, nós os mentores, né? Que assim seja. Uma imagem mais moderna, né? Tá bem pequenininha. E a outra é uma imagem de um plano mais superior, assim. E aí eu procurei bastante o recorte que fala de Humberto de Campos, que fala que essa região tinha o formato de coração, né? Isso se parecia muito com o Brasil, mas eu não encontrei, infelizmente eu não consegui encontrar, que eu ia trazer,
porque realmente, assim, parece bastante. E a gente trouxe o recorte do dicionário Douglas, né? Um lago na região da Galileia, também chamado no Antigo Testamento de Mar de Quinerete, está em Números, ou de Lago de Genezaré, em Lucas, e Mar de Tiberíades. O seu moderno nome hebraico é Yan Kinneret, porque muitas vezes a gente vê vários nomes e aí pode-se pensar que são lugares diferentes, mas é o mesmo lugar, né? O lago tem cerca de 21 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura e fica a 212 metros abaixo do nível do mar. Então ele é bem grande. O rio Jordão o atravessa do norte para o sul, por conseguinte suas águas são doces, diferentemente do Mar Morto, e sua indústria de pesca, tão proeminente na narrativa do Novo Testamento, era famosa por todo o Império Romano e produzia um florescente comércio de exportação. Por outro lado, a posição do lago nas profundezas do vale, no rio Jordão, nos pontos onde mesmo sai do lago. Nossa, isso aqui ficou confuso. Deixa eu tentar ler de novo. Bom, esses dados eles são dados mais geográficos, né? E históricos. Mas é bem interessante, e fala aí do Rio Jordão, que corta, né? Ele está falando da localização no final. Mas aí é bem interessante a gente ter dimensão do quanto ele era grande e do quanto ele era importante para a região, para aquela comunidade, né? E do quanto era fértil o comércio. E daí também a gente vai entender por que era tão importante, por exemplo, como quando Pedro sai para a pesca e volta e não retorna com nada, né? O quanto era importante esse trabalho para eles, né? Era a renda fundamental deles. E tudo indica que era uma boa renda, já que eles trabalhavam, acho que é Lucas que vai dizer, né? Em sistema de cooperativa. Bom, foi isso que a gente trouxe aí, o recorte. Verdade. A gente pode então, Elis, avançar, já que a gente está falando dos locais, a gente pode ver toda essa parte do onde, né, dos locais junto. Então, eu sei que você trouxe também outros detalhes sobre a Judéia, Decápole, né? Então, Posso fica à vontade perguntar? para falar agora também já. Eu vou passando aqui. A Lívia falou alguma coisa. Foi. Deixa eu perguntar aqui Fiquei curioso agora. Essas dimensões, eles da época ou são de hoje? Curiosidade minha, você falou assim uma coisa que eu gosto muito de ver, essa questão de lago, essas coisas assim, e eu Uhum. fiquei curioso. Será que isso aqui é da época de Jesus ou é de agora? Não, essas medidas, eu entendo, sendo do dicionário tão atual, que essas medidas são de agora, né? E aí não traz a informação de como era na época, né? Mas a gente imagina que era tal qual, se não fosse maior. Mas, assim, Que está na Wikipédia. Eu acredito que fosse maior, eu acredito que fosse maior. Porque a tendência, assim, eu não sei qual é, ali naquela região, aquelas regiões por ali, tem muitos lagos que, com o decorrer do tempo, eles se acabaram, né? Então, se for de hoje, vai ser bem maior, né? Acredito eu que devia ser bem maior. Tem a questão da erosão, a intervenção do homem, então, com o tempo, esses lagos vão diminuindo mesmo. Mas realmente ele é imenso, mas né? Muito grande, né? e a sua pergunta é muito interessante também, porque tem muitas mudanças ao longo do tempo, né? Outro dia, um amigo nosso aqui do movimento, que é o João Romário, ele estava fazendo um estudo e ele estava afirmando que, por exemplo, a constelação do Cruzeiro, na Ah, época de Jesus, ficava nessa região, né? E hoje fica aqui. Então, assim, é uma mudança bem drástica no mapa assim, das estrelas a gente visualizando da Terra, né? Então, com certeza, tem mudanças significativas aí. ou na angulação da Terra, né? De repente, eu não sei, eu não entendo
astronomia, de repente, uma mudança na angulação do planeta Terra, alguma coisa assim, né? Que eu acho mais fácil a gente mudar do que a própria constelação mudar. Mas eu não entendo, né? Mas tudo bem. Uhum. É todo se movendo. O céu, na verdade, que a gente vê, sempre vai mudando, né? Mas essa Essa pergunta foi muito Ismael, interessante ali. e a respeito desse trecho final, que fala do Rio Jordão, ele está querendo falar, Douglas, que o Rio Jordão ele é um afluente e o efluente. Ele lança águas para esse mar e, no final, ele é um efluente, né? Ele recebe as águas desse mar e continua sua jornada. Ele continua, né? Interessante, tá bom. Entendi. Tanto que essa questão do cruzeiro aí, em relação, às vezes, à postura da própria Terra mesmo. A mudança dela, claro que a constelação ali não vai... Tanto que eles falam aquela questão dos zodíacos também, que questão de signos, né? Elas não seguem o mesmo preceito, que já não é as mesmas constelação que vigora nos mesmos meses, como em algumas épocas anteriores. Porque, de repente, Leão não está mais em agosto, ele está em janeiro, na constelação, entendeu? Então tem Vai sempre essa mudando. mudança do eixo, ela vai mudando, sim. E eu acho que em questão também, assim, por ser uma região bem remota e um vale ali também, não sei se tem mudado muita coisa, porque às vezes quando você olha até em busca, assim, de imagem das ruínas que tem acerca do Mar da Galileia, a gente vê que é muito cerca, vamos dizer assim, próximo do lago. Então, acredito que ainda mantém quase que o mesmo volume de água. Se você olhar pelas ruínas, pelas cidades que tem em volta, você vai ver Cafarnaum, por exemplo, né? Se você olhar as ruínas, assim, está bem próxima, vamos dizer assim, do lago, do Mar da Galileia, né? Talvez eu acredito que continua, assim, uma dimensão muito parecida. Mas vamos continuar, então, nessa parte geográfica. Elis, fica à vontade. Aqui eu não tinha observado esse trecho que Larissa falou, porque o final ficou meio confuso mesmo para mim. Mas aqui eu ia pegar outro mapa, que eu tava com ele aqui, mas aqui dá para ver bem, assim. Pode passar pro outro, Ismael. Esse mapa dá para ver bem, que a gente vê o Mar da Galileia, aí esse fiozinho que ele não está nomeado, que a gente está vendo aí alguns rios que estão nomeados, né? Mas esse central, ele é o Rio Jordão. Então ele atravessa o Mar da Galileia, né? Que é isso que a Larissa estava falando. É bem interessante, né? É um rio também grande e importante, que às vezes a gente não tem noção disso. E aí, vamos lá, né? Sobre a Decápolis. São 10 cidades, né? Os dicionários, eu acho que está aqui escrito, mas os dicionários falam que são 10 cidades que elas sofreram um processo de invasão ou colonização grega em algum momento. Alguns trechos vão dizer 2 séculos antes de Jesus. E aí elas vão ficar aí, sofrer influência e também no nome da localização, e aí vão ficar conhecidas como Decápolis, né? Um largo território ao sul do Mar da Galileia, que se estendia principalmente para o leste do Rio Jordão, incluindo Betsea, para o oeste. Os gregos haviam ocupado cidades como Gadara e Filadélfia tão cedo como 200 anos antes de Cristo. Em 63 a.C., Pompeu liberou Hipos, Citópolis e Pela dos judeus. Anexou as cidades acima à província da Síria, ainda que lhes tenha concedido liberdade municipal. Cerca do ano 1 depois de Cristo, eles formaram uma liga visando comércio e defesa mútua contra as tribos semitas. Plínio nomeou os 10 membros originais da coalizão com os nomes de Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Hipos e Damasco. Ptolomeu incluiu outras aldeias ao sul de Damasco, perfazendo uma lista de 18 cidades no século II.
habitantes de Decápolis reuniam-se às grandes multidões que seguiam a Cristo, conforme Mateus 4:25. Jesus desembarcou no território de Gerasa. E é bem interessante, assim, que a gente tem uma sensação de que, assim como Cafarnaum, essa região era uma região cheia, assim, de influências estrangeiras e de judeus que haviam partido para o exílio, voltado, aí como na cidade de Cafarnaum, e judeus que viviam nessas 10 cidades e tinham influências aí estrangeiras, né? Então, eles poderiam ser considerados como pessoas, segundo a cultura deles, né, menores, vamos dizer assim, por causa dessas influências também. Mas é isso, qualquer correção, gente, fica à vontade aí para. Podemos ir para a Judéia, então? Judéia, né, designação grega e romana da terra de Judá. O vocábulo é realmente um adjetivo judaico, com G, terra, ou Shoa, região, subtendidos. Depois da conquista romana, 63 a.C., esse nome aparece tanto no seu sentido mais lato, denotando toda a Palestina, incluindo a Galileia e a Samaria, como no seu sentido mais restrito, que exclui essas duas outras regiões. E aí, quando você falou, foi na Judéia, não foi na Judéia, e eu fiquei pensando, mas Judéia não era tudo? E aí tá aí a resposta. O reino da Judéia de Herodes 37, de 37 a 4 antes de Cristo, incluía toda a Palestina e alguns distritos a leste do Rio Jordão. A etnarquia da Judéia de Arquelau 4 a.C. até o ano 6 depois de Cristo, incluía a Judéia no sentido mais restrito e também a Samaria, e outro tanto se deve dizer acerca da província romana de Judéia, que durou desde 6 até 41 depois de Cristo. Depois do falecimento de Herodes Agripa I em 44 depois de Cristo, a província romana da Judéia passou a incluir igualmente a Galileia. Pois é, interessante, né, Liz? Porque realmente a gente às vezes se fala de Judéia como toda aquela região, né? Mas havia esses dois sentidos, né? Até você, no mapa aqui anterior, tem a referência, né, a Galileia e a Isso. Judéia. E tem um mapa que eu tenho aqui, é porque eu não tirei foto, que ele tem a divisão das regiões. Mas aí a gente vai ver, de acordo com o Douglas, né, que vai depender do recorte histórico que a gente está falando, né? E aí é importante isso até para a gente tentar situar alguns acontecimentos. É verdade. Dependendo da época, o mapa ele sofre muitas transformações, né? Uhum. É interessante isso. Até tem Bíblias, a própria, acho que a Bíblia de Jerusalém e outros atlas que trazem os mapas de acordo com a cronologia. É interessante ver como essas conformações vão mudando, né? De acordo com os governos, com os povos que vão passando pela Palestina e pelas imediações ali dessa região. O Ainda interessante, tem. eu não Pois sei é, pode. se tem mapa posterior a esse slide. Não, só a citação de Jerusalém, mas não tem mais mapa, não. Você vê que no fundo desse mapa ali, dessas letras ali, parece ali, ó, ali aqui bem perto do rodapé que está escrito Querã. Ali é a região cercania do Mar Morto, né? Então, João Batista, ele pregava onde? Aqui um pouquinho para cima, do lado direito, ali, assim, além de Jordão, ali como se fosse em Betânia, debaixo das letras para ver. E subindo o Rio Jordão, acima, a gente vai ver o Mar da Galileia, né? A Galileia em si. Então, os discípulos, na verdade, eles trabalhavam com a pesca lá no Mar da Galileia, né?
Jerusalém fica mais a cerca ali do Mar Morto, perto de Querã, né? Então, e a região, talvez, eles falam assim, que talvez o deserto que tenha vivido a infância, vamos dizer assim, e tenha sido educado João Batista ali pela seita que eles diziam lá, que é, fugiu o nome agora. Os essênios. Os essênios, né? É nessa região perto do Mar Morto. E tem os dizer que falam assim, que o Mar da Galileia só é tão rico, e é o Mar da Galileia, porque ele recebe as águas da colina lá em cima, no norte, né? E entrega ela pro Mar da Galileia. E ele, o Mar da Galileia, entrega para o Jordão novamente e deságua no Mar Morto. E o Mar Morto, ele é o mar que é, porque ele não entrega água para ninguém. Porque a água fica ali e vai concentrando o sal e tornando impossível a vida, né, aquática ali. Eu sempre fui apaixonada por geografia, mas meu pai me dizia que eu nunca ia conseguir fazer geografia porque eu era uma péssima geógrafa. Mas aí eu fiquei tentando me situar aí na latitude aí de você descrevendo, assim, fiz uma viagem mental aí, né? Mas se você quiser, eu posso mandar o mapa sem as letras. É porque quando eu coloquei no slide, aí ele deu essa ideia, achei bonito. Até se abrir aquele primeiro mapa, dá para você ter noção, porque quando ali ele fala assim que encontrou os discípulos na Galileia ou na Judéia, a gente vai ter noção dessa distância, e você vendo ali, né? Porque, na verdade, quando ele fala lá na Galileia, é porque onde ficava o Mar da Galileia, lá em cima, lá, o primeiro lago, né, na parte superior ali. Então, ali que ficavam os pescadores, né? Onde eles viviam da pesca. Então, ali, vamos dizer assim, pode ter sido chamados os 4 discípulos ali. Ou, no caso da Judéia, que quem fala é João, né? Que é na Judéia, né? Isso. Então, vamos localizar aqui a Judéia. Ali a Galileia. A Judéia aqui embaixo, ó, quase perto do Mar Morto ali, do lado esquerdo do mapa, né? Uhum. Mas como é que eles iam pescar no Mar Morto? Não, mas ele não ia pescar no Mar Morto, né? É verdade. Não, eles não iam pescar daí no Mar Morto. Mas acontece que eles pode ser que eles seguiam também João Batista. Porque ali é a região onde ficava João Batista, era por ali, que tinha muitos seguidores, né, que seguiam. Então, Era ali, né? É na entrada. É porque, assim, depois esse caminhozinho todo é o Jordão, né? na verdade, lá de cima, quando está escrito Galileia lá, aquele primeiro riozinho, onde assim, ali tem vários outros afluentes que vêm das colinas. Que vem das colinas e deságua no Mar da Galileia, que seria esse primeiro lago. Daí ele pega e entrega suas águas ao Jordão de novo, ele desce e deságua toda aqui embaixo no Mar Morto. Então, no comecinho do Mar Morto, do lado esquerdo ali, que é Querã, aquela região. E do outro lado, ali onde está escrito direito, Filadélfia, nessas cercanias aqui, era a região desértica. E qual é o limite? Qual é o limite? Judéia, Galileia? Era isso que eu estava tentando ver aqui. Filadélfia? Deixa eu ver aqui se eu acho. Tem que pegar um outro mapa. Mas, pelo que eu me lembro, eu fico assim, a gente estuda tanto essa parte geográfica, né, que eu fico imaginando a gente viajando por lá, que quase não vai precisar de GPS, de tanta a gente vê essas regiões. Mas... Pode falar, desculpa. Não, eu estou procurando aqui o limite do... Porque ali entre a Judéia e a Galileia, ainda tinha a Samaria, né? Deixa eu ver aqui. Quer dizer, é como Israel disse, né? A Judéia ficava bem ao sul mesmo. Porque ali seria a região, né? Talvez da Judéia, porque acho que ela se estende um pouquinho para cima. E aqui na parte de cima, lá a região da Galileia, né? Ali como região, que ela fala de uma forma generalizada, né?
Eu acho que é justamente, eu acho que a saída é essa, porque na verdade o relato de João, como a gente viu, deixa eu até pegar aqui para conferir. Ele não se refere à pescaria, né? Ele não fala do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Por isso que a gente não sabe se ele está falando de Judéia no sentido amplo mesmo, que Judéia seria tudo isso, né? Incluindo, inclusive, Samaria, Galileia e Decápole, tudo ali. Ou a Judéia no sentido mesmo ali ao sul. Talvez mesmo a gente sabe que ainda pega um pedacinho do mar, aliás, do Rio Jordão, né? Chegando perto do Mar Morto. Mas, enfim, é diferente, né? A narração, assim, não tem na narrativa de João essa referência ao Mar da Galileia. Então poderia, em tese, ser, sim, ali mais para baixo mesmo. Mas, como a gente falou na introdução, há essa discussão, né? Será que foi no mesmo momento? Foram depois? São complementares? Isso aí a gente não tem como bater o martelo, né? Na verdade, Ismael, às vezes sem o entendimento, a gente olhando assim pelo mapa, porque não tem essa questão da especificidade mesmo, né? Porque a gente vai ver assim qual evangelista e como ele falava. E a gente fala assim as características dele para o público, de repente que ele estava falando, que nem João, ele teve com Jesus, vamos dizer assim, era mais próximo dele, familiar, né? Que era primo de Jesus. Então ele estava bem mais próximo. E a região onde Jesus mais ficava era perto da região do Mar da Galileia, né? Que é Nazaré. Então, vamos dizer assim que quando ele fala de uma forma geral também, que eu falo assim, que ele fala que foi na Judéia, que é nessa região que eu falo de entre idas e vindas, porque Jesus vinha muito aqui para Jerusalém, né? A referência às notícias, vamos dizer assim, de Jesus, quando ele firmou ela, foi quem? João Batista, mas ele ficava mais nessa região do Jordão. Então, vamos dizer assim, ele fala na região, talvez, da Judéia ali, e os outros na Galileia, porque eu falo assim, os pescadores ficavam aonde? Que nem os outros evangelistas, que nem Mateus, Marcos e Lucas, né? Quando eles vão ver que eles foram chamados ali na região que eles pescavam, né? Então, os 4 foram chamados ali, né? E às vezes João fala de uma forma mais ampla, que já desde as notícias de João Batista, já toda aquela questão do que percorria, dessa questão do Messias mesmo dentro da cultura judaica, onde que João Batista estava divulgando. Faz sentido mesmo, porque a gente vem seguindo a sequência de João, né? E essa parte vem logo após ele vai linkando, né? Com os discípulos de João Batista, que vão virar discípulos de Jesus. Sim, então, faz sentido ser naquela região ali próxima de onde Jesus foi batizado, inclusive, né? Porque a ideia de... porque depois do batismo começa, vamos dizer assim, o trabalho de Jesus, né? O messianato dele, né? E ali por isso também... Só um parênteses, por isso, Israel, que... Poxa, agora deu um branco no que eu ia falar. Pode continuar. João relata Jesus sendo o Messias, né? Então o messianato dele começa o quê? Depois do batismo, que é na região da Judéia, que é ali assim do lado esquerdo do mapa ali onde ficava João Batista. E João Batista ficava ali porque quando eles ficaram no cativeiro, ou antes, aliás, do cativeiro, quando Abraão veio daquela região não é da Síria, onde que eles ficaram no cativeiro lá, como é que é o nome? De Ur, né? Ur dos Caldeus, né? Quando eles vêm por esse mapa, descendo esse mapa como se fosse pela direita ali, assim, quase chegando no Mar Morto ali, que ali é a região deserta que eles atravessavam, onde eles chegaram a Jerusalém. Então eles estavam vindo para a Terra Prometida. Então João Batista, ele batizava nessa região ali, que era simbólica também da Terra Prometida. Tanto que a simbologia lá, assim, do mergulho nas águas seria para essa vinda, essa nova terra prometida, né? Vamos dizer assim, aquele movimento de como se você deixasse os teus pecados, aquelas posturas antigas, e vamos entrar numa nova existência, vamos dizer assim, sem pecado, ou falo assim, o propósito do batismo em si, né?
de ser nessa região do Jordão também. Tem essa simbologia do movimento do povo hebreu por essa região para a vinda de Jerusalém, né? Uhum. É interessante. A gente talvez fique um pouco confuso, porque a gente vinha na sequência do Evangelho de João, e a gente foi apresentado aos outros evangelistas que não seguem esse mesmo raciocínio, essa mesma sequência. Mas o que talvez fica claro, muitos intérpretes vão dizer que se houve vários chamados, o primeiro teria sido esse de João, né? Porque foi bem ali próximo do batismo de Jesus, ainda ali, os discípulos ainda estavam ligados a João Batista e foram conhecendo o Cristo. Talvez mais à frente aí venha as narrativas de Mateus e Lucas, que acrescentam mais detalhes, seria uma confirmação desse primeiro contato com o Cristo. Enfim, é uma possibilidade interessante também. Mas vamos em frente. Tem de Alice, deixa eu colocar aqui. Eu queria só ver se dava para projetar o outro mapa. Eu achei um mapa aqui, mas você tem um outro mapa? Não, era esse daí também que você tá do slide, porque eu tirei a imagem. Era só para fazer uma observação, mas acho que dá para ver. Ah, você quer que eu tire as letras? Eu posso É tirar bem aqui rapidinho, temporariamente. bem rapidinho. Exatamente, aqui dá. Eu até fiz isso rapidinho agora há pouco. Pois é, nunca mais eu faço isso. Aí tem um Não? detalhe importante que tem um detalhe interessante que o Israel chamou a atenção, assim, em relação a isso, né? Eu não acredito nessa hipótese porque, assim, o ministério de Jesus tem muita relação com Cafarnaum. Falei ministério agora, eu lembrei. Ando ouvindo muito aquele pastor adventista. Tem muito a ver com Cafarnaum e o Mar da Galileia. Mas aqui nesse mapa, lá embaixo, depois quando a gente tem Betânia além do Jordão, tem Qumran. Não sei se vocês estão vendo, lá embaixo. Sim. E aí tem todo aquele o histórico dos manuscritos que foram achados, né? Os registros dos essênios ali. Então a hipótese de que João tinha assim uma ligação ou mesmo uma proximidade era muito grande, né? Mas aí eu acho que depois dali, eu não sei se é numa passagem antes dessa em Mateus, a gente vai ver que ele vai começar o ministério dele em Cafarnaum para cumprir uma profecia antiga em relação se eu não me engano, Galileia das Nações, né? E aí depois talvez valesse a pena a gente retomar aí essa região, né? Valesse a pena a gente retomar aí esse trecho, que o que é que tinha ali na cidade de Cafarnaum, né? Por que ele foi para lá? E aí eu acho que tem muito a ver com isso. É bacana a gente fazer o estudo assim, tentando seguir a ordem cronológica, mas às vezes é muita informação, né? É. E aí a gente tem a mente um pouco cartesiana, como eu tenho, às vezes eu fico com vontade de ficar só em um evangelista. Mas é muito, muito legal. Agora você vai colocar o mapa das regiões. Sem mudar ali assim, um pouquinho, eu não quero até ficar estendendo muito para a gente não ficar enroscado aí também, né? Que nem ele estava falando ali assim, onde que é Querã. Ele está aqui do lado direito, está escrito local do Rio Jordão. Provavelmente devia estar escrito onde que João Batista batizava, né? Que seria ali o além do Jordão. Então, vamos dizer assim, se ali estavam os discípulos ali que ele encontrou primeiro foi André, porque depois que Jesus foi revelado por João Batista como Messias, ele vai começar o missionato dele, mas ele vai lá para cima, lá para o Mar da Galileia, né? Lá que ele vai encontrar os pescadores. Mas André já estava com ele ali. Então, vamos dizer assim, entre a caminhada ali é chão, filho, né? Então dá para ter muita conversa, já tinha, vamos dizer assim. Muita coisa ali nesse ínter. E daí ele vai lá E para também cima. tem a história da tentação, não é, no deserto da Judéia? Sim. Né? É caminho, né? Ou não? Estou enganada. Mas depois a gente faz a rota aí. Senão a gente vai ficar preso no mapa. Mas
Mas se ficar alguma dúvida aí, a gente. Eu tinha até pego um outro mapa aqui, mas esses mapas que você. É basicamente a mesma coisa. Tem ainda um slide sobre Jerusalém, né? É só citação mesmo. Eu copiei de um material que eu já tinha, né? Nome da cidade sagrada, a bem conhecida capital de Judá, da Judéia, da Palestina e dos judeus espalhados por todo o mundo. O nome mais antigo que se conhece é Urushalim. Urushalim, aí acho que tem a ver um pouco com o original, né? Jerusalém. Era assim conhecida 16 séculos antes de Cristo, muito antes da conquista de Canaã pelos hebreus, sob a direção de Josué. Nome este que se encontra em cartas do seu príncipe dirigidas a Amenófis IV, rei do Egito, seu senhor. Salém, de que Melquisedeque era rei, e a abreviação natural da palavra Jerusalém, seria Jerusalém, né? Mencionada como tal na história das conquistas de Canaã, onde às vezes também se denomina Jebus. De fato, este último nome, muito frequente logo após a conquista, enquanto os jebuseus a ocuparam. Porém, quando Davi capturou e fez dela a sede do seu governo, o antigo nome Jerusalém, ou Salém, por abreviatura, não foi mais alterado. Em Salmos 76:2. Acho que é Salmos, né? A pronúncia da sílaba final tem sido modificada pelos judeus dos tempos subsequentes, de modo a parecer uma cidade dual. Jerusalém está situada sobre um tabuleiro no cume da cordilheira central da Palestina, em um dos pontos mais culminantes. Está na mesma latitude da parte setentrional do Mar Morto. Pronto. Jerusalém. Sobre essa questão dos locais, eu vejo aqui que nos elementos ainda tem sobre a Síria, que ficou com o Olívio. Amigo Olívio, você conseguiu encontrar alguma coisa sobre essa menção à Síria? Ainda não, porque eu vou lhe confessar, eu esperava só participar só para a semana, pelo andar da carruagem. Não, mas a E a gente minha pode deixar. semana foi terrível, foi terrível. Então, eu vou ver se essa semana eu vou fazer para apresentar para a semana. Viu? Desculpe aí, mas que eu não tive tempo de nada essa semana. Nada, meu querido, tranquilo. A gente deixa para a próxima semana. Agora, então, a gente pode entrar nos personagens, né? Nos discípulos, nos chamados. Só um toque ali, assim, desse Jerusalém que você falou aí, Jerusalém ali. O Shalaim vem de Shalom. Shalom, Olha paz, aí. né? Jerusalém, cidade da paz. Da gente volta lá, assim, nos ais lá, sem querer fazer espólio pro outro lado lá, vamos dizer assim, porque era considerada a cidade da paz, né? Porque Jesus estava tão triste que ali não tinha paz. Pode subir Olha lá, aí, voltar. interessante, hein? Spoiler mesmo, só para contextualizar, o Israel vai apresentar na próxima terça um estudo para a gente lá na Paraíba sobre o lamento por Jerusalém. Já é uma passagem quase no final da história, né? Perto da crucificação. E já está Interessante. pronto, terminei hoje. Pode passar lá pro. Acho que vai vir agora para Simão Pedro, né? Isso. Vou colocar aqui no Eu material. tenho Oi, um Alice, pode recorte falar. da Síria aqui. Eu tenho um recorte sobre a Síria, bem pequenininho. Se você quiser, eu posso ler. Pode ler, sim. Aí depois o Olívio complementa semana que vem. Fica à Tá vontade. legal. Só dando spoiler do estudo de Israel, só porque eu já ia faltar. Mas vamos lá. Síria, país situado ao longo da costa oriental do Mediterrâneo. Compreendia a maior parte das regiões designadas no Antigo Testamento pelos nomes de Canaã e Ará. A palavra Síria é a abreviação da palavra Assíria, que entrou em uso depois das conquistas de Alexandre o Grande. A Síria formou a mais importante das províncias do reino dos Seleucidas, cuja capital era a Babilônia, tanto sob o ponto de vista comercial como militar. Em breve, porém, se fez sentir
que a Ásia Ocidental reclamava um governo próprio, mais chegado ao espírito grego do que ao sistema adotado no Extremo Oriente. Para esse fim fundou-se a antiga cidade de Antioquia no ano 300 a.C., para servir de capital. O reino dos Seleucidas reduziu-se gradualmente em consequência das usurpações de seus inimigos, até que ao terminar o segundo século antes de Cristo, ficou somente com a Síria. Com a conquista dos romanos em 64 a.C., o reino foi convertido em província da Síria, governada por um legado do império residente em Antioquia. O antigo nome da Síria limitava-se a essa província, que compreendia o território a oeste do Eufrates, desde as montanhas do Tauro até as divisas com o Egito. Desde o tempo de Augusto foi governada por um legado consular do imperador, e no ano 70 a Judéia, separada da Síria, constituiu uma província distante, governada por um legado imperial. Então, a gente tem a sensação de que naquele período também fazia parte da dominação romana, né? Mas, de todo modo, era um lugar bem distante do qual a gente está situando aí. Ah, se eu soubesse que você ia tirar a apresentação, tinha projetado, mas tudo bem. Bem distante, aí dá a sensação, assim, de que muitas pessoas ao redor ali estavam seguindo Jesus, né? E só para situar essa menção à Síria, no versículo 24 de Mateus, fala justamente de onde chegou as palavras sobre Jesus e sobre a sua fama, né? A sua fama espalhou-se pela Síria inteira. Quer dizer, é bem nesse sentido que ele está falando, assim, chegou longe, né? E se espalhou rapidamente os relatos sobre os fatos da vida do mestre. Mas agora eu vou compartilhar aqui o material que Israel me mandou sobre. Opa, eu compartilhei errado. Vamos lá aqui. Agora sim. Então Israel ficou com esses elementos. E aí vamos começar com Simão Pedro. Depois a gente vai para os outros discípulos. Fica à vontade, meu amigo. Vamos lá então. Simão Pedro, nome hebraico original do apóstolo Pedro era Simeon. Aparece lá em Atos e segundo Pedro. Um nome pessoal comum nos dias do Antigo Testamento. O Senhor Jesus deu a Simão, filho de Jonas, a alcunha de Pedro. No grego, esse nome significa pedregulho. Em Marcos 3 e Lucas 6, João 1. Podemos dizer, pois, que esse era o nome cristão de Simão e que lhe foi dado em antecipação ao fato de que ele era uma pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Ver lá em Mateus 16. Tal como a casa de Deus é edificada sobre indivíduos fundacionais, ou seja, os apóstolos e profetas. Dentro dessa estrutura espiritual, Jesus Cristo é a pedra angular. E uma pedra angular dificilmente pode ser o alicerce inteiro. Comentário de Champlin, né? Algumas vezes, os evangelhos usam a combinação Simão Pedro, como em Mateus, e por 2 vezes encontramos um reflexo da forma hebraica, Simeão, lá em Atos e segundo Pedro. Na segunda carta de Pedro, né? O equivalente aramaico do nome Pedro é Cefas, quer dizer rocha. E isso figura lá em João, capítulo 1, versículo 42. Isso. Não, João 1, versículo 42 e 1 Coríntios também na carta. Pode passar aí. Vamos seguir lá com a... Então, o nome do pai de Pedro era Jonas.
mas o pai de Pedro também era conhecido como João. Então tem muita relação de nomes ali, a gente vai ver assim que tem nomes que era muito comum, a gente vai ver no caso de João, né? Muita gente, a gente tem confusão de quem que João era que João, né? No caso de Simão, Simão também diz que é um nome muito comum, né? Então, uma variante textual procura harmonizar a questão no Evangelho de João, embora não haja qualquer razão para isso. Talvez ele fosse chamado por ambos os nomes, de som similar, posto que não da mesma origem. Seja como for, o pai de Pedro, tal como seus filhos, Simão e André, era um pescador. A família era da cidade de Betsaida e parece que era sócio na indústria de pesca de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Já mata um pouquinho já lá para frente que eu vou falar também sobre a pesca, né? Então eles faziam parte assim dessa indústria ali, né? Tipo uma sociedade, uma cooperativa, né? De pescadores e que posteriormente mudaram-se para Cafarnaum. Deixa eu ver aqui. Então de Betsaida a Cafarnaum. Então é interessante a gente olhar no mapa assim, não é muito longe Betsaida de Cafarnaum. Depois aqui vem Marcos, né, que aparece isso. E os trechos de Marcos 1 e Coríntios 1 mostram que Pedro era casado, embora não disponhamos de informações sobre sua família imediata, sua esposa, seus filhos. Inclusive tem questões assim que eu vi ali que tinha em Champlin ou tinha em outro também em outro dicionário que fala mais delongadamente de Pedro, a questão assim, da constituição de família mesmo, né? E alguns falam assim que talvez não constituía família, porque depois ele veio a ser o primeiro apóstolo, segundo o segmento ali da Igreja Católica, mas que ele tinha assim essa família, mas que não tem muitos relatos dela, e que ela não teria sido abandonada, que ele continuou com essa família, né? Então tem algumas divergências de comentaristas, né? Em relação... Daí já entra muito em apologética, eu acho que seria a questão de fazer, puxando a sardinha para cada segmento, né? Até porque tem aquela passagem, Israel, de Jesus curando a sogra de Pedro, né? Então, realmente, ele tinha uma família constituída mesmo. Posso passar? Pode passar, tem mais um slide. Só lembrando o Jesus no Lar, né, o livro de Neio Lúcio, onde Jesus começa ali na casa de Pedro, né, a trazer várias lições ali para esse ambiente familiar. Verdade, um livro fantástico, inclusive. Então, fica claro que nos evangelhos que Pedro ocupava uma posição de supremacia entre os 12. E essa posição é mantida no livro de Atos, até que Paulo parece ter-lhe feito sombra. Pedro é alistado em primeiro lugar nas 4 listas dos 12 discípulos de Cristo. Lá fala de Mateus e Marcos, Lucas e Atos. Pedro é o mais frequentemente mencionado dos 2 apóstolos. E em certos episódios, como aquele no qual é chamado de fundamental, ou o outro no qual negou a Jesus, lá em Mateus, né? Seus atos são descritos longamente. Em outras oportunidades, Pedro é descrito como um dos 3 discípulos mais chegados de Cristo, juntamente com Tiago e João. Lá no caso da transfiguração, né, no jardim do Getsemane lá. E por ocasião da ressurreição da filha de Jairo. Alexandre, meu amigo, nem falei com você. Boa noite. Ele comentou aqui, ó. Posição de supremacia também se devia a ele ser mais velho. Realmente, ele era o mais velho. Na cultura judaica, os mais velhos tinham preferência em muitas ocasiões. Tá certo, meu amigo. Eu não gosto tanto dessa palavra. Eu acho que talvez uma posição de liderança,
de admiração, de liderança mesmo, por ser mais velho, de respeito dos outros. Mas, assim, o Champlin tem algumas. Ele traz aqui uma interpretação que talvez alguma parte do segmento evangélico ou católico interprete dessa forma. Mas é importante ver assim que às vezes a gente interpreta da narração do Evangelho uma importância, um lugar de um discípulo ou de outro que na narrativa, aliás, que no frigir dos ovos, né? Na verdade, no fim das contas, cada um tinha o seu papel, né? A gente vai, por exemplo, ele fala aqui de Atos, né? E Paulo, como depois ter feito sombra sobre Pedro, a gente vai ver, na verdade, um trabalho muito complementar e lá em Paulo e Estevão, essa parceria Pedro e Paulo. E outra coisa, assim, tem discípulos, como o que a gente vai ver logo em seguida, como André e outros, que a gente sabe muito pouco, né? Mas não perdem a sua importância. Você vê, por exemplo, Estevão em Atos, no livro de Atos, ele tem um espaço lá, né, do discurso dele, mas não fica nem perto da grandeza que a gente consegue perceber nele quando a gente vê a narrativa em Paulo e Estevão, né? Quer dizer, na narrativa do Evangelho, há aqueles personagens quase anônimos que também tiveram uma importância enorme. Por isso que eu me preocupo, assim, em dizer, isso foi mais importante do que o outro. Cada um teve sua posição, sua responsabilidade, seu papel de liderança, né? E realmente, pelo menos isso aqui é a minha visão. Não sei se vocês concordam. Câmbio. Sim. E É eu bem estava vendo. interessante. Pode falar, Liz. Desculpa, Israel. Eu acho que no final você pode complementar, né? Dar o fechamento. Mas aí, esses dias eu estava fazendo um estudo no EAD e sobre a história da igreja e sobre os papas, né? E é tão interessante como eles colocam Pedro como o primeiro papa. Até eu joguei lá no grupo, não sei se alguém viu um vídeo do pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, né? Eu gosto muito dele porque ele puxa muito para a perspectiva histórica. E aí ele faz essa reflexão e ele faz uma citação de um trecho das cartas de Pedro, onde Pedro vai dizer que a pedra fundamental da igreja é o Cristo. E é interessante você lembrar disso, porque muitas vezes num grupo, é muito comum nas casas espíritas, a gente também faz isso, elege um líder, né? Mas um grupo é como um corpo, como Paulo coloca, cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância. E naquela congregação primeira, todos eles eram grandes líderes, né? João vai acabar se destacando em Éfeso. E ali o Alexandre chamou a atenção, acho que é porque ele era mais velho, mas parece que Filipe era mais velho, né? Tiago tinha uma importância maior com a comunidade hebraica e dos fariseus e fazia aquela ponte. Pedro, a gente tem a sensação de que ele é um grande conciliador, ele tenta ser um grande conciliador e vencer as suas dificuldades, porque ele era bem duro, né, como muitos de nós, bem duro às vezes com algumas questões. Mas é bom a gente desconstruir essas coisas, né, para não reforçar também algumas ideias que elas foram cristalizadas, né, porque na verdade a pedra fundamental da igreja, como ele vai mesmo dizer, é o próprio Cristo. E se a gente fosse perspectiva católica, e aí vou fazer aqui uma coisa absurda, falar do catolicismo, mas eu acho que Paulo talvez fosse mais central ali do que o próprio Pedro, se é que é possível dizer isso, né? Ganhou uma importância, né? Dentro desse contexto que você falou dos primeiros bispos ali, os pais da igreja. E até hoje, Paulo tem vamos dizer assim, uma voz muito importante nos dizeres da igreja, a igreja apostólica romana, né? Isso. É inegável, amiga, você lembrou bem. Israel, você ia falar algo, né? Não, na verdade é interessante o comentário ali no primeiro slide que fala ali de Champlin fala, né, que em questão até da pedra fundamental mesmo, né, porque Jesus era a pedra fundamental, que ele fala assim,
dentro de todos os profetas, né, de todos aqueles que passaram. Mas uma pedra fundamental, vamos dizer assim, ela não é fundamental só, porque uma pedra, simplesmente uma pedra, essa designação de pedra fundamental ou pedra de ângulo é que ela sustenta as outras. Então, tudo o que passa, vamos dizer assim, aqueles que passaram aqui, a pedra fundamental é Jesus, né? Vamos dizer assim, de todos os profetas, né? Todos aqueles que vieram, os missionários, vieram cumprir, vamos dizer assim, com essa missão divina, né? Mas essa pedra fundamental é o Cristo. Tanto que Pedro fala ali, mas o comentário de Champlin lá, ele fala assim que uma pedra por si só, ela não é fundamental. Então ela necessita das outras para que ela dê base para elas, né? É verdade, amigo. Isso é muito bonito. Eu acho que essa é uma das lições centrais dessa passagem, porque a gente vê Jesus, um espírito puro, um espírito extremamente evoluído, encarnar no mundo e chamar auxiliares, né? Não, enfim, não adianta você ser extremamente evoluído e não compreender essa importância de fazer um trabalho coletivo. Como você falou, apesar da pedra fundamental ser forte, ser algo importante, ela sem o auxílio estrutural de outras, enfim, de outras bases, de outras, ela perde força, né? Para erguer esse monumento, esse templo simbólico interno, Exatamente. né? Tem a força de tempo, né? Porque como é que se constrói um templo? Sem a pedra fundamental, ele rui, né? Mas ele precisa de outras pedras para formar essa casa do Pai, né? Seria essa comunidade planetária. E é interessante que também tem lá naquele livro Quem é Quem, da Bíblia Sagrada, que eu ia trazer um tópico ali, mas como eu não quis preencher muito ali de informação, porque a gente vai ver Simão Pedro também na frente, onde vai destacar essas outras características dele, né? Onde a gente vai puxar e vai, através dos estudos também. Porque Pedro, vamos dizer, se for puxar todas, que tem as epístolas dele, tem as passagens com Cristo, então tem muita passagem, né? Então, nesse Quem é Quem lá de Paul Gardner, ele fala assim que Pedro não foi educado religiosamente e possuía forte sotaque da região da Galileia. Era, portanto, considerado como ignorante e sem estudos pelos líderes judaicos de Jerusalém. Então, ele não teve formação religiosa. Ele era um trabalhador, tinha sotaque como se fosse caipira. Era aquele caipirão, embrutecido, né? Assim, uma forma mais bruta, forte, porque a atividade da pesca exigia força, né? Então, olha quem Jesus escolheu para ser a base da igreja dele, né? Ele fala assim, dentro dessa estrutura de homem simples, né? Onde que trabalha Me com... veio, Pode falar. Israel, me veio à mente assim a analogia assim do diamante, né, que foi bruto, né, que ele foi lapidado e foi moldado, né. Eu vejo muito o Pedro assim como um diamante, né, que ele foi se lapidando, ele foi lapidado e ele foi se lapidando também com o passar dos anos e do seu apostolado, do seu trabalho, né, em favor do próximo. Isso foi moldando ele. Verdade, Ruth. Se a gente pega o Pedro dessas narrativas iniciais que a gente está vendo aqui e compara com o Pedro lá da Casa do Caminho, né, em Paulo Estevão, a postura, como a Elis falou, conciliadora. Ele que foi aquele que tirou a orelha, que negou o Cristo 3 vezes. Ele, ele até comenta sobre isso no livro Paulo Estevão. É uma transformação muito grande, como você falou, Demais. um diamante moldado, lapidado. E dentro das características dele também ali, ele era um discípulo assim, muito dedicado, né? E que ele buscava exercitar a fé, né?
E fala-se que, embora ele demonstrasse um pouco de volubilidade, né? Como revela o incidente em que Jesus andou sobre as águas, né? Então, mas foi por ele também que a revelação divina veio mostrar que o Cristo era o Messias, né? Foi através de Pedro, dentro dessa simplicidade dele. E ele, em alguns momentos, ele admitia a sua ignorância, né? E a própria pecaminosidade que fala dele. E que, quando ele tinha dúvida, ele fazia muitas perguntas, né? Aquela questão, assim, daquele indivíduo inquiridor também, né? E, às vezes, ele Verdade. dava uns pulos fora, né? Muita identificação com esse. Porque na lavagem dos pés lá, né? Jesus também dá o exemplo para ele no lava. Ele fala assim: não, você não vai lavar meus pés. Assim, se eu não lavar teus pés, você não pode estar em meu reino, né? Ele fala: então lava até as mãos, né? Pode lavar tudo. Mas é isso. Muito bom, muito bom. Personalidade interessante. Rapaz, Pedro, a gente podia falar dele em várias reuniões. A gente vai ver muitos fatos da vida de Pedro que são maravilhosos. A gente se identifica bastante. Eu acho, gente, que pelo horário a gente pode ver ainda rapidamente André, que como tem pouca informação, vai ser rapidinho, e aí a gente encerra e continua na próxima sexta. Pode ser? A gente Sim. Sim. continua com os outros discípulos, na verdade, que são mencionados aqui, o Tiago e o João, e depois vai para os elementos ali pontuais que a gente separou na nossa pesquisa. Então, hoje ficamos com Pedro e João. Deixa eu colocar aqui André, aliás, Pedro e André. Preparei um slidezinho. Como a gente sabe, não há muita informação. É um daqueles discípulos que a gente tem pouquíssima informação, mas que tem sua importância. Você vê que ele que trouxe, segundo a narrativa de João, ele que trouxe o irmão dele, né, Simão Pedro, foi lá contar. Então teve um papel importante nesse sentido de arrastar o irmão. Olha, André significa valoroso, vencedor, segundo o dicionário Davis, irmão de Simão Pedro. Aqui, assim, Davis vai basicamente trazer um resumo das informações que a gente vê na própria passagem. Então, só para a gente recordar. Então, irmão de Simão Pedro, de Betsaida, no Mar da Galileia, era pescador de profissão e morava com seu irmão em Cafarnaum, como estão aí nessas passagens. Foi discípulo de João Batista que lhe mostrou a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa figura do Cordeiro de Deus nós vamos ver, vamos chegar lá. Convencido de que Jesus era o Messias prometido, tornou-se um de seus discípulos. Encontrando-se com seu irmão Simão, convidou-o para ver Jesus. Daí em diante conservou-se na companhia do Salvador. E foi nomeado apóstolo. Estou pulando aqui essas passagens que é só as referências de onde estão essas informações. Conjuntamente com seu irmão Simão e com Tiago e João, foi a Jesus para saber alguma coisa, que aqui talvez coisa ou coisa, a respeito da destruição da cidade e do templo e da segunda vinda de Cristo. E algumas outras menções mais à frente, né, em relação a André. Em companhia de Filipe, foi portador da mensagem daqueles gregos que queriam ver a Jesus. Lá em João, capítulo 12, versículo 22. Nada se sabe, digno de crédito, a respeito da sua vida subsequente. Segundo informações tradicionais, né, seja da tradição, talvez aí dos pais da igreja, sofreu o martírio na Acaia, sendo crucificado em um madeiro em forma de X.
Esta forma chama-se hoje Cruz de Santo André. Conta-se que um navio que trazia 2 relíquias desse santo naufragou na Baía da Escócia, a que depois deram o nome de Baía de Santo André. Os marinheiros que saltaram na praia introduziram o evangelho naquela região. O santo ficou sendo o padroeiro da Escócia e deu seu nome à cidade. As igrejas gregas e romanas festejam o seu dia a 30 de novembro de cada ano. Na Igreja da Inglaterra tem sido costume pregar neste dia sobre o assunto das missões. Existe um escrito intitulado Atos de Santo André, que dizem ser produto de sua pena. Pena no sentido de pena que escreve, né, o manuscrito. Mas que não passa de um documento espúrio, segundo Davis, né? Aí um documento apócrifo, né? Então é isso, gente. Como vocês viram, assim, poucas informações no Evangelho, tem algumas coisas da tradição, essas historietas aí, fábulas sobre essas relíquias aí, e enfim, coisas, curiosidades sobre o André que a gente sabe pouquíssimo, mas que tem sua importância na história do Colégio Apostólico do Cristo. Basicamente é isso. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. É interessante essa questão ali, assim, de espaço físico, né? Que eu falo assim, porque a gente vê essas referências, eu até acho que me comprometo, vou buscar um mapa interessante, de onde que a gente pontuou essa cidade, sempre a gente vê essas movimentações em si, né? Porque, ó, que interessante que fala que ele já era discípulo de João Batista, né? Para ele ser discípulo, ele tinha que estar o quê? Sempre junto com o mestre lá. E como é que ele se dividia entre a pescaria e estar com João Batista lá já que é perto do Mar Morto perto de Querã, aquela região ali, né? Tem um mapa aqui nesse material, um mapa legalzinho, ó. Isso é bom até que tem os relevos. Olha aqui, deixa eu aproximar. Apareceu quando eu dei o zoom? Dei Apareceu. um zoomzinho. Eu vou, assim, gente, infelizmente eu não mandei esse material para vocês, porque ele é muito grande, porque a gente colocou muita imagem, como essa imagem é bem grande, inclusive, e outras imagens, que nessa época, olha, a gente colocava, a gente não tinha os livros digitalizados, então a gente batia foto, ó. Então ficou muito grande o arquivo, mas mesmo assim eu vou mandar para vocês, vou colocar no Drive, fica mais fácil colocar num link e aí eu mando. E aí vocês têm acesso a esse mapa. Esse é um mapa interessante. Muito Tem bacana. muitas cidades. É legal que aparece a Síria ali em cima, dá para você entender. Aqui É a até Síria. pelas montanhas ali, ó. Porque ó, a região da Síria ali, a gente vai ver que é a região lá do lado direito ali da Síria. Você pode ver que nessa região está escrito Província of Síria. Ali é tudo cadeia de montanha, ó. É um vale. Então, Uhum. logo à direita, onde está lá número 1, número 2, um pouco mais à direita, que não aparece no mapa ali, a gente vai ver a região lá do Iraque, hoje em dia, né, onde é o Iraque, e a região ali onde que era a Babilônia, né? Então, o povo que veio da Babilônia veio por ali. Vamos dizer, eles não iam passar nessa cadeia de montanha ao norte, eles tinham que descer até onde a parte onde aplainava, onde tinha rios que ia sair lá quase no Vale do Jordão mesmo, entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, para eles poderem atravessar para a Terra Prometida. Então, esse caminho foi que eles vieram. E interessante desse mapa também que acima do Mar da Galileia ali tem uma outra formação de lago, um pequenininho, que uma vez por curiosidade eu quis ver no mapa atual e eu não achei essa região, esse lago. Também deve ser coisa da época, já que a gente estava falando no começo lá que se mudou alguma coisa, né? Eu não consegui identificar e achar. E ali parece como uma formação de um lago mesmo, né? Verdade. Aqui em cima até dá para ver Damasco, ó. Sim. E Damasco, ela é longe, né? Porque já está Como mais você plano falou, ali, ó, no pé dos montes ali, né? Pode ver que para a esquerda dela ali começa os montes. Aqui no Ceará a gente diz que é longe que só. Agora aqui dá para ver bem o relevo do rio, né? Que lá ele chamou atenção em relação à entrada e à saída. Bem bacana esse mapa. muito bom, gente.
Então eu fico com essa tarefa de mandar para vocês. Oi? Não, você fala, esse povo caminhava, hein? Porque eu falo, esse pessoal que sai lá da Síria e vem parar aqui em Jerusalém, nesse lugar, ele tem que se agarrar ali como terra prometida mesmo, porque atravessar todos esses morros aí para voltar para trás, eu falo assim, olha, que a circulação onde Jesus fazia, que vinha a Jerusalém, ele veio várias vezes, saindo ali do Mar da Galileia, tudo a pé. Eu não sei se em algumas condições ele fazia também com algum animal, né? Sim. Realmente, além de ser muitos quilômetros, esse relevo. Esse mapa é legal por causa disso, como vocês falaram, dá para ver como é acidentado, né? Cheio de vales, de subidas, de descidas. Muito legal. Então é isso, E meus aí também amigos. tem a noção de quando você vai subindo para Jerusalém ou descendo, né? Mas aí é outro capítulo. É verdade, é verdade. Os trajetos, né? Mas é isso, meus amigos. Então, finalizamos aqui mais um estudo do NEP. Na próxima semana, então, a gente continua a partir de Tiago, de João, como eu falei, e vendo os outros elementos. A gente vai, como vocês já sabem, caminhando sem pressa, para que a gente possa estudar bem minuciosamente e não deixar passar nada. A gente no início tocou a música Pedro, né? E agora vamos fazer uma prece. Eu vou pedir então. Vou pedir, não, vou perguntar quem é que quer fazer nossa prece final. Quer fazer, Larissa? Amigo, posso fazer? Eu participei tão pouco, eu só fiz o. Pelo menos Ótimo, a prece eu Aline. faço. Tá bom? Fiquei só ouvindo. Fica à Então, gente, vontade. embora relaxar, pedir ao Divino Amigo que se aproxime de todos nós e nos envolva com seu amor, com sua paz, com sua serenidade, nesse momento, trazendo um grande abraço para todos nós. Divino Amigo, obrigado por nos dar a oportunidade, Senhor, do aprendizado. Obrigado por nos permitir ter conhecido a doutrina espírita. Obrigado, Senhor, pela vida, pelas oportunidades, enfim, por tudo que nos proporciona para podermos crescer. Pai amado, caminhemos, Senhor. Obrigado e assim seja. Assim seja. seja. Amém. Amém. Agora para o Cé fazer outra coisa urgente. Viu? Boa noite a todos. Boa Abraço. noite, Olívia. Boa noite. Boa noite, Um abraço, gente. meus amigos. Boa noite. Tchau. Até sexta que vem. Semana, shalom. Shabbat Shalom. 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 Para de gravar, Ismael. Bem lembrado.